Bom, pessoal, nesse quadro conversando sobre eletrônica, nós vamos começar aqui abordando a disputa entre dois dos principais simuladores de circuitos. Por um lado, nós temos o Proteus e do outro lado nós temos o Multisim. Há profissionais que preferem um ou o outro e eu vou dar nessa aula a minha opinião. Pois bem, o Proteus e o Multisim, eu trabalho com ambos há mais de 10 anos, tanto como professor, como aluno, como entusiasta mesmo de eletrônica, fazendo projetos. E o que eu vou falar aqui é baseado na minha opinião, na minha experiência ao longo desse tempo. O Multisim, ele é superior, ele é melhor que o Proteus na parte de circuitos discretos, de componentes discretos. O que são componentes discretos? São componentes que realizam apenas uma função. Ao contrário do Proteus, ele é melhor para simulação de componentes que sejam circuitos integrados, CIs. O Proteus, ele na minha opinião, é superior nesse aspecto. Então, o Multisim ele é melhor na parte de eletrônica básica, na parte de eletrônica analógica, na parte de eletrônica de potência. Então, para simulação de circuitos com fontes, resistores, capacitores, indutores, diodos, transistores, MOSFET, amplificador operacional, TRIAC, SCR, IGBT. Então, a parte de eletrônica básica, eletrônica de potência, eletrônica analógica, o Multisim é, na minha opinião, sempre melhor, é superior. Ele traz resultados mais próximos com o que a gente encontra na prática, simula corretamente todos eles, enquanto que o Proteus, embora simule bem todos esses circuitos, ele tem alguns problemas aí para simular. Eu tive problemas, por exemplo, para trabalhar com retificador trifásico no Proteus, ele não dá o resultado exato. O Multisim, ele tem a vantagem de ter um ohmímetro, você consegue medir a resistência de um circuito usando um ohmímetro, coisa que o Proteus não tem ohmímetro, você não consegue medir a resistência de um circuito, já no Multisim você consegue. O Multisim ele tem osciloscópio digital e osciloscópio analógico, ele tem os dois, enquanto que no Proteus você tem apenas um tipo de osciloscópio. No Multisim nós temos os osciloscópios, vamos até pegar aqui um osciloscópio no Multisim. No osciloscópio do Multisim, você tem as pontas de prova positiva e negativa deles, você pode ligar em pontos diferentes do circuito, né? O negativo você pode medir com referências diferentes. Já no Proteus, não. O osciloscópio do Proteus, ele só tem os 4 canais e todos os canais estão referenciados ao terra, o que nem sempre é bom. Às vezes a gente quer medir a forma de onda em um determinado componente e esse componente ele não está aterrado. Aí você não consegue fazer isso no Proteus. E já no Multisim é só você ligar a ponta de prova positiva e negativa em paralelo com aquele componente, porque o negativo do osciloscópio ele não necessariamente está referenciado ao terra como no Proteus, né? E o Proteus só tem um tipo de osciloscópio. O Multisim tem vários tipos de osciloscópios, dependendo da versão e da licença que você tem. Então, pela maior precisão e exatidão nas simulações de circuitos discretos, analógicos, circuitos de eletrônica de potência, circuitos com resistores, pela presença do ohmímetro, pela maior variedade de osciloscópios, pela possibilidade de você referenciar o osciloscópio a qualquer ponto do circuito, eu considero que para a eletrônica analógica, para a eletrônica de potência, o Multisim ele é superior do que o Proteus. Já o Proteus, na minha opinião, ele se sai melhor que o Multisim, onde a gente trabalha com CIs, com circuitos integrados. Então, ele se destaca na simulação de circuitos de eletrônica digital, como nós temos aqui um circuito com portas lógicas, com flip-flop. Nesse aspecto, o Proteus, na minha opinião, ele é superior ao Multisim. Embora o Multisim também simule esses componentes, eu acredito que a simulação do Proteus ela é melhor, ela é mais interativa, funciona mais bacana.
E para simulação de microcontroladores, né? Aqui nós temos um PIC, um microcontrolador PIC. E, na minha opinião, nesse aspecto, em microcontroladores, o Proteus é muito, mas muito melhor do que o Multisim, pela variedade de microcontroladores, por todas as possibilidades de você interagir o microcontrolador com outros componentes que no Multisim não tem. Então, cada um é melhor em uma determinada área. Para eletrônica digital e microcontroladores, Proteus. Para eletrônica analógica, eletrônica de potência, eletricidade básica, o Multisim. Então, é isso, essa é a minha opinião. Cada um pode ter o seu gosto pessoal em relação aos dois, mas eu utilizo o Proteus nas aulas de eletrônica digital e microcontroladores, e nas de eletrônica analógica eu prefiro usar o Multisim, embora na maioria das aplicações também dê para usar o Proteus. Na maioria das aplicações você pode usar qualquer um deles, essa aqui é a verdade. Mas se a gente for estabelecer os pontos fortes de cada um, são esses. Eu gosto também do Proteus na parte de você elaborar o layout da placa de circuito impresso, de você fazer PCB. Eu acho que a ferramenta do Proteus, o Ares, para isso, ela é superior à ferramenta do Multisim para fazer placas. Então, mais um ponto aí a favor do Proteus. O importante é você saber usar bem o simulador que você prefere e conhecer o outro, porque vão haver casos em que você vai tentar fazer uma simulação em um deles, não vai dar certo, não vai dar o resultado esperado, e aí quando você vai para o outro, dá o resultado correto. Mas, com base nesses anos todos que eu tenho, em geral o Multisim se sai melhor nos aspectos que eu já falei, e o Proteus se sai melhor em digital e microcontroladores, conforme eu já expliquei. Ok? Então espero que esse vídeo tenha elucidado. Eu aconselho você fortemente a conhecer os dois, a dominar os dois, a saber usar os instrumentos multímetro, osciloscópio, analisador lógico dos dois, e na hora de você montar o seu circuito, você vai poder escolher melhor aquele simulador que vai lhe trazer os melhores resultados. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.